Então, vamos falar um pouco de plano de contas. Esse plano de contas, eu utilizo ele muito com meus clientes de consultoria, na hora de a gente fazer um diagnóstico de todos os gastos que ele tem no mês, né? Então, a gente divide todos os gastos aqui em obrigatório fixo e obrigatório variável, não obrigatório fixo e não obrigatório variável. Nessa planilha, então, aquilo aqui ela está toda em branco e temos a planilha aqui com uns exemplos para ficar um pouco mais fácil de entender, né, como ela funciona. Então, aqui na parte de obrigatório fixo, aluguel ou prestação da casa, né? IPTU aqui seria um IPTU dividido por 12 vezes para você juntar esse dinheiro durante o ano e pagar o próximo, né? IPVA também, mesmo já tiver pago, já começar a juntar para todo ano. Transporte, se você precisa de usar transporte para ir e voltar ao trabalho, né? Isso é um custo fixo. Remédios obrigatórios, às vezes pessoas que têm diabetes ou então algum remédio que precisa ser tomado, né, diariamente ou mensalmente. Então ele ficaria como obrigatório fixo, né? E o fixo aqui o valor é fixo, então todo mês é o mesmo valor que vai ser pago, né? Outro obrigatório aqui, né, e lembrando que obrigatório sempre é pensando no que é realmente necessário para a sobrevivência das pessoas, né? Sobrevivência da família, né? Então a alimentação ela é obrigatória para a sobrevivência, mas ela não é fixa, porque ela é variável dependendo do que você compra no mês, né? Então a luz também é variável, porque depende do consumo, a água também, né? A alimentação no trabalho, dependendo se você está no trabalho ou não, né? E outros. Aqui pode entrar qualquer outro gastos que é obrigatório, mas ele varia de valor dentro do mês. Entrando um pouco no obrigatório, no não obrigatório, né? Então a gente entra aqui, colégio particular, já falando assim, a parte de colégio particular às vezes gera uma discussão, né, com quem realmente ouve, vê essa metodologia pela primeira vez, porque aqui o colégio particular ele, em muitas das vezes, ele é importante para a pessoa, para a família, mas ele não é obrigatório. Porque se a pessoa não tiver dinheiro, a criança vai estudar em colégio público. Então, ele não é obrigatório. Ele pode ser importante, mas a gente vai falar isso mais para frente. Então, você tem a parte de academia, que também não é obrigatório, mas é fixo, né? Academia você também, se você não puder pagar, você pode fazer atividade na rua ou numa praça, numa quadra de esporte, né? Plano de saúde também para muitas pessoas ele é muito importante, mas ele não é obrigatório, né? Porque você mal ou bem ainda tem o SUS, né? Internet pode ser importante, principalmente pessoas que trabalham e dependem da internet. Isso acaba virando obrigatório, mas normalmente ele não é obrigatório, tá? Ele é fixo porque você paga uma prestação mensal. Prestação de carro também ela não é obrigatória, porque se você não trabalha com carro, você não é obrigado a ter ele. Então você pode trabalhar isso, né? Anuidade do cartão e tarifa bancárias hoje em dia não é mais obrigatória, porque você tem outras formas de não precisar pagar essas duas tarifas, né? Aqui está até duplicado. E aqui a gente partia para o não obrigatório variável, né? Balada, barzinho, viagem, telefone, lanches, né? Ração de pet também a gente coloca como não obrigatório. Às vezes é muito importante para algumas pessoas, mas ele não é obrigatório, tá? Ele pode ser importante, mas não obrigatório, né? Então você consegue dentro disso aqui colocar todos os seus gastos e começar a fazer uma avaliação aonde você pode eliminar
tudo que está aqui no não obrigatório você poderia eliminar, porque você não precisa disso para sobreviver. Então, durante um período, ou realmente você pode eliminar, né? Ou então, nesse momento agora, você pegar aqui dentro do que não é obrigatório, mas é importante para você, você traz ele para dentro aqui do obrigatório. Desde que o somatório aqui, né, o seu salário comporte. Ou então, se você precisa pagar uma determinada dívida e você precisa de um valor a mais para quitar essa dívida, aonde você vai fazer os seus cortes são principalmente aqui no não obrigatório. E aqui no obrigatório você pode reduzir o variável, né? Alimentação mais barata, consumir menos energia, consumir menos água, e você consegue reduzir também aqui no variável. O fixo aqui obrigatório é um lugar que você não consegue normalmente mexer, mas o não obrigatório, né? Principalmente o variável, o não obrigatório fixo e o obrigatório variável são onde você pode trabalhar e reduzir suas contas.